último exercício sobre essa lista de canais CCP. Esse exercício então é o terceiro sobre PWM e o último da lista completa. Esse exercício aqui é parecido com o último. A gente vai controlar também por entrada analógica, só que dessa vez nós vamos controlar a intensidade de um LED bicolor. Então, na verdade, a gente pode mudar as cores através de 2 potenciômetros, porque um LED é bicolor, então ele vai ter um pino para cada cor. No caso aqui é verde e vermelho. Esse exercício, originalmente, ele é com LED RGB, até porque fica mais interessante, né? São 3 cores, então há uma maior variedade, e são 3 potenciômetros. Porém, no momento eu não tenho disponível aqui, não está disponível os meus LEDs RGB, eles estão em outro projeto, então eu estou usando aqui um LED bicolor. Bom, então vamos às configurações. As configurações de timers foram as mesmas, eu estou usando aqui o timer 3 para gerar o meu evento de conversão, para autorizar a minha conversão. Então, tá aqui um prescaler de 100, um RR de 84, isso aqui vai dar 10K de frequência. O timer 2, eu em vez de configurar um canal, configurei 2. Configurei o canal 3 e o canal 4, porque o canal 1 é o do LED, aqui eu não vou utilizar o LED, eu vou utilizar um LED, não vou utilizar o LED da placa, vou utilizar um LED bicolor, então usei canal 3 e canal 4, porque são bem próximos os dois, então ficou mais fácil aqui de eu configurar na placa. Aqui a mesma configuração de sempre, 100 e 4095, porque a conversão é feita em 12 bits, a resolução é de 12 bits, a resolução da conversão. Aqui eu esqueci de informar que eu configurei para update evento, para iniciar a geração da minha conversão. Voltando aqui no canal 2, então aqui a configuração de 100 e 4095 por causa da resolução, e isso aqui vai dar uma frequência de mais ou menos 200 Hz. PWM no Mode 1, aqui então no PB10, canal 3, PWM no Mode 1, pulso NC em 0, e aqui no PWM geração do sinal PWM no canal 4, PB10, no PB2 aqui, eu também coloquei modo 1 e pulso 0 inicialmente. Tá? Ambos aqui começando pela polaridade alta. Bom, e aqui que teve algumas interferências, algumas mudanças na parte analógica, na parte do ADC1. Eu tive que usar 2 canais, porque um canal vai ser para uma cor e o outro canal para outra cor, né? Então o canal vai converter, ou um canal vai ser um pino do meio de um potenciômetro, que vai ser responsável por mudar uma cor, e o outro vai ser para o outro potenciômetro responsável por mudar a outra cor. E aí eu coloquei IN0, o canal 0 aqui do ADC1, PA0, e o canal 1, o PA1 do ADC1 também. Parâmetros, mesma coisa, resolução de 12 bits, alinhamento à direita. Só que uma coisa importante de ressaltar é que sempre quando eu quero lidar com mais de um canal, com multicanais na forma ADC, quando eu quero mexer com ADCs com mais de um canal no ADC, eu preciso obrigatoriamente configurar por DMA. Eu só consigo fazer do jeito que eu fiz no vídeo passado, pegando valores do ADC quando eu tenho apenas um canal. A partir do momento que eu uso mais de um canal, eu preciso obrigatoriamente usar um DMA. Por quê? Porque o DMA ele faz uma leitura na ordem dos ranks, na ordem que eu botei aqui. Ranking 1 e ranking 2. Então ele vai armazenando essas leituras num buffer, que vai ser um vetor que eu for criar no código. E a cada vez que enche o buffer, ele acaba a conversão e ele chama a interrupção. Então o DMA ele faz na ordem. Então na primeira conversão ele vai pegando essa conversão na ordem. Ele pega a primeira conversão feita no primeiro, responsável pelo primeiro pino, e depois ele pega a segunda conversão no segundo pino e joga tudo dentro de um vetor de 2 posições nesse caso. Então ele fez essa conversão continuamente. Então aqui as configurações foram feitas para o modo contínuo, para ele pegar canal 1 e canal 2 continuamente, certo? Nessa ordem, canal 1 e canal 2. O scan conversion foi habilitado e a flag é para todos os canais, porque vão ser mais de uma conversão. Então aqui são 2 conversões. A conversão vai ser gerada através do evento do timer 3. E aqui
a prioridade que eu falei. Então, primeiramente ele pega a prioridade 1, que é o canal 0, que é o PA0 aqui. Então ele faz a primeira conversão pelo canal 1, enche a primeira posição do buffer, que é a primeira posição do vetor lá que eu vou criar no código. E depois ele vai para o canal 2, canal 1 na verdade, né? E faz essa conversão e enche a segunda posição do vetor. E aí a gente consegue ter um controle dessas duas posições. Isso seria para 3, 4, 5 canais. Eu só teria que aqui mostrar qual é a ordem que ele executa. Mas é assim que ele faz a leitura. Ele vai enchendo cada posição do vetor correspondente a cada canal nessa ordem, a partir do momento do evento gerado pelo timer 3. Então eu tive que ativar então o DMA. Lembrando que eu ativei o DMA, obviamente, para chamar a interrupção. Então aqui, em vez de botar em NVIC, como eu estava botando na aula passada, no vídeo passado, eu botei em DMA. E aí eu gerei o DMA string 0. E aqui eu fiz algumas configurações importantes. Modo circular, porque daí ele fica fazendo isso nessa ordem, né? Primeiro ranking, segundo ranking, ele fica nesse modo circular. E a data de Word. Eu coloquei o Word aqui porque a resolução é de 12 bits, então eu coloquei para o Word. Nesse caso aqui eu acho que é 16 bits para fazer a leitura correta. Bom, vamos então ao código. Aqui eu fiz dois defines, CH3 e CH4, que é responsável pelo canal 1 e canal 4, que vão ser as posições do meu buffer lá que eu vou encher com as conversões. Incluí as bibliotecas comuns aqui, string e stdio, aqui já tem DMA e ADC incluídas automaticamente. E aqui eu criei, onde é que tá? Aqui eu criei o meu vetor, que vai ser o meu buffer onde eu vou encher com as conversões conforme a ordem do rank lá. Então, primeiramente ele vai encher na posição 0 o meu buffer, que vai ser a posição como eu defini no canal 3, vai ser as conversões do canal 3, e na posição 1 as conversões do canal 4. Inicializei o timer 3 para a base de tempo, o modo PWM geração de sinal canal 3 e canal 4, e ativei o modo ADC com DMA, né? Armazenei esse valor na variável no buffer CCR de 2 posições, e aqui meu comprimento de 2. Então ele vai armazenar tudo isso no vetor CCR, mas conforme o ranking dos canais. Primeiramente ele enche a primeira posição do vetor e depois a segunda posição do vetor com as conversões nessa ordem. E aí aqui eu só seto o valor. Então primeiramente ele seta o valor do canal 3. Ele coloca então, ele vai setar o valor convertido na posição 0. Então primeiramente ele faz a conversão ele seta com o valor convertido que está na posição 0, e aqui ele seta com o valor convertido que está na posição 1, que é do canal 4 e do canal 3. Então do canal 3 é a posição 0, canal 4 é a posição 1. Ele vai setando esses valores no pulso lá de comparação, o valor de CCR correspondente a cada conversão feita em cada posição do meu buffer. E aqui ele aguarda, ele fica esperando para a próxima conversão, porque senão ele converte uma vez e para de funcionar. Bom, então vamos ao teste. Observem que eu não estou usando nenhuma serial, então eu vou ver os meus valores diretamente da memória, né? Eu vou habilitar aqui a parte que eu consigo ver das live expressions. Aqui é o meu valor CR1 e CCR na posição 1 e CCR na posição 0. E aqui vai ser os valores que vão estar sendo convertidos diretamente na memória. Eu vou habilitar a câmera para a gente ver funcionando. Aqui a luz já está apagada para facilitar. Então aqui eu tenho os dois potenciômetros. O LED está bem aqui, vai ver quando acender. Cada então pino do LED está sendo ligado em uma porta diferente, um PWM diferente. Aqui o potenciômetro, eu fiz uma interligações entre térrea e VCC, porque só tem um pino de VCC ali de 5 volts. E aqui eu vou conseguir controlar a luminosidade e a cor do LED. Então vamos dar um play. Ativei o play, tá ali os valores, ó. O LED está verde no momento. Conforme eu altero esse potenciômetro aqui, ele vai ficando vermelho. Ó, observem lá o valor, CCR1, posição é o LED vermelho. Aqui é o valor máximo, o vermelho bem forte.
Conforme eu diminuo, ele vai ficando vermelho mais forte, porque eu estou diminuindo o verde, então ele fica mais vermelho. Então ele está 0 lá, no CCR 0, praticamente 0. Quando eu vou aumentando o verde, ele vai ficando menos vermelho, ficando como se fosse mais um amarelo. Agora eu diminuo um pouco o vermelho também. Então aqui eu tô no máximo do verde. Agora eu vou diminuindo um pouco o vermelho, ele vai ficando mais verde, ó. Agora ele está praticamente em 0 o meu vermelho, meu potenciômetro em vermelho, e o meu verde está em máximo. Agora eu aumento um pouquinho o vermelho, fica meio amarelo, diminuo um pouco o meu verde, ele vai ficando mais vermelho. Então a gente pode observar isso ali pelos valores na memória, no DMA lá, dos valores, como se fosse uma serial, só que agora eu estou vendo ele diretamente da memória, e a gente pode observar o funcionamento aqui praticamente, na prática. LED verde e vermelho. Bom, então é isso. Com LED RGB obviamente ficaria mais interessante, porque seriam 3 cores, né? Mas aqui já deu para ver que funciona, e agora é só aplicar mais um canal, mais um potenciômetro se quiser fazer com LED RGB. Então é isso, valeu!